A antiga cidade de Uruk, há mais de 5.000 anos, pulsava com vida. Seus habitantes adoravam seres chamados Anunnaki, descritos como divindades poderosas que moldaram as primeiras civilizações da humanidade. Esses deuses eram apenas mitológicos, ou poderiam sugerir algo muito mais extraordinário. Tabuletas mesopotâmicas antigas, gravadas em escrita cuneiforme, contam histórias de seres celestiais que desceram dos céus, presentearam os humanos com conhecimento e governaram como reis. Esses textos, alguns dos mais antigos da história humana, despertam uma questão que ainda intriga hoje. Quem eram os Anunnaki? Junte-se a nós enquanto mergulhamos em 4.000 anos de história, desenterrando verdades sepultadas em tabuletas de argila e explorando teorias que desafiam tudo o que pensamos saber sobre nossas origens. Dos mitos sumérios aos debates modernos, esta jornada fará você questionar o passado. Prepare-se. Isto não é apenas história. É um mistério que pode reescrever nossa história. Antes de continuar, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você fica por dentro do universo mitológico. Os Anunnaki aparecem pela primeira vez nos registros da antiga Mesopotâmia, um berço da civilização onde sumérios, acadianos, assírios e babilônios prosperaram. O nome Anunnaki vem do sumério, significando descendentes de An, o deus do céu, ou aqueles que vieram dos céus. Esses seres eram centrais para a vida religiosa e cultural da Mesopotâmia, uma região que abrange o atual Iraque, florescendo entre 4.000 e 2.000 anos antes de Cristo. Os sumérios, que fundaram as primeiras cidades do mundo, como Uruk e Ur, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, atribuíam a eles o ensino da escrita, agricultura e leis. Essa afirmação, encontrada em tabuletas cuneiformes, chama nossa atenção. Como uma civilização tão antiga atribuía seus avanços a seres de outro mundo? Arqueólogos descobriram mais de 30.000 tabuletas de argila na biblioteca de Nínive durante meados do século XIX. Essas tabuletas, escritas em cuneiforme, a escrita mais antiga conhecida, descrevem os Anunnaki como um grupo de divindades, descendentes de An, o deus do céu, e Ki, a deusa da terra. Alguns estudiosos acreditam que Ki foi posteriormente equiparada a Ninhursag, uma deusa-mãe, sugerindo que os Anunnaki nasceram de uma união divina entre céu e terra. As tabuletas os retratam como seres poderosos, plurais e físicos, que viviam entre os humanos, governando cidades e recebendo oferendas em zigurates, templos escalonados massivos. Essa imagem vívida desperta curiosidade. Esses deuses eram simbólicos ou representavam algo tangível? O Enuma Elish, um épico de criação babilônico, datado de cerca de 1.800 anos antes de Cristo, oferece mais pistas. Ele descreve os Anunnaki como subordinados a Marduk, o deus principal de Babilônia, que designa 300 Anunnaki para os céus e 300 para a terra. Essa divisão sugere uma cosmologia complexa, dividindo seus papéis entre domínios celestiais e terrestres. O épico também sugere que os Anunnaki estavam envolvidos na criação da humanidade, um tema ecoado no épico Atra-Hasis, composto entre 1.850 e 1.500 anos antes de Cristo. Nesta história, os Anunnaki, cansados do trabalho manual, levam Enki, também chamado Ea, um proeminente deus Anunnaki, a criar humanos a partir de argila e essência divina, para servir como trabalhadores. Essa narrativa é marcante. Textos antigos, afirmando que humanos foram projetados para servir deuses, soam estranhamente como ficção científica moderna. O papel dos Anunnaki não se limitava à criação. No épico de Gilgamesh, datado de cerca de 1.200 anos antes de Cristo, eles aparecem como juízes do submundo, decidindo o destino dos mortos. Esse papel duplo, como criadores celestiais e juízes quitônicos, mostra sua versatilidade na crença mesopotâmica. O poema de Erra, do século 8 a.C., os retrata como antagonistas, causando caos e inundações, sugerindo uma visão complexa de sua natureza. Essas contradições chamam nossa atenção. Por que os mesmos seres seriam tanto criadores quanto destruidores? Os sumérios acreditavam que os Anunnaki viviam em espaços físicos, com templos como o Eana, em Uruk, dedicado a Inanna, uma deusa Anunnaki. Sacerdotes vestiam e alimentavam estátuas de culto, tratando-as como divindades vivas, o que levanta questões sobre o quão literalmente os sumérios viam seus deuses. Curiosamente, os Anunnaki não eram adorados como um coletivo.
Cada divindade, como Enlil, deus do ar, Enki, deus da sabedoria, ou Inanna, deusa do amor e da guerra, tinha cultos e templos individuais. Essa individualidade sugere um panteão de personalidades distintas, em vez de um grupo monolítico. A lista de reis sumérios, um texto de cerca de 2100 anos antes de Cristo, complica ainda mais o quadro. Ela lista reis que governaram por milhares de anos, alguns descritos como descendentes dos Anunnaki. Por exemplo, Enmen-Dur-Ana, um rei de Sipar, teria governado por 21 mil anos. Essas longevidades extraordinárias, medidas em unidades sumérias como sars, 3.600 anos, alimentam especulações. Esses reis poderiam ser divinos ou seres híbridos. O contexto histórico desses textos é crucial. A Mesopotâmia era um centro de inovação, inventando a roda, leis codificadas e astronomia. As precisas cartas estelares dos sumérios mostram um conhecimento avançado que eles atribuíam aos Anunnaki. Como uma civilização tão antiga alcançou tal sofisticação, a falta de evidências de adoração coletiva dos Anunnaki sugere que seu papel era mais simbólico ou administrativo em textos posteriores, mudando de origens celestiais para funções no submundo. Os Anunnaki saltam da mitologia antiga às controvérsias modernas, com o surgimento das teorias dos astronautas antigos, popularizadas por Zecharia Sitchin em seu livro O 12º Planeta. Sitchin, um historiador autodidata, propôs que os Anunnaki eram seres extraterrestres de um planeta chamado Nibiru, que visitaram a Terra há cerca de 450 mil anos para extrair ouro. Segundo Sitchin, eles projetaram humanos ao misturar seu DNA com hominídeos primitivos para criar uma força de trabalho. Poderiam mitos antigos descrever uma intervenção alienígena? As ideias de Sitchin, embora cativantes, enfrentam fortes críticas de estudiosos. A teoria de Sitchin baseia-se no épico Atra-Hasis, onde humanos são criados para servir os Anunnaki. Ele interpreta isso como engenharia genética, com Nibiru como um planeta rogue em uma órbita de 3.600 anos. No entanto, estudiosos descartam Nibiru como fictício, observando que não há evidências astronômicas que sustentem sua existência. Os longos reinados da lista de reis sumérios, como os 21 mil anos de Enmen-Dur-Ana, são explicados por estudiosos como simbólicos, usando sars e ners para exagerar a legitimidade real, não como evidência de longevidade alienígena. Por que essas histórias antigas ressoam com teorias extraterrestres modernas? O Enuma Elish e o Atra-Hasis fornecem terreno fértil para especulações. O primeiro descreve Marduk, designando papéis aos Anunnaki, que Sitchin interpreta como uma hierarquia galáctica. A história de criação do último, onde Enki usa argila e sangue divino, assemelha-se à manipulação genética para leitores modernos. No entanto, estudiosos argumentam que essas são histórias alegóricas que refletem visões mesopotâmicas sobre trabalho e autoridade divina. A representação dos Anunnaki, causando inundações no poema de Erra, alinha-se com narrativas bíblicas de dilúvio, como a Arca de Noé, sugerindo troca cultural. Poderiam mitos compartilhados entre culturas sugerir uma verdade universal? Evidências arqueológicas, como as 4 estatuetas de liga de cobre de 2130 anos antes de Cristo, mostram deuses com coroas de chifres, um símbolo de divindade. Esses artefatos não retratam alienígenas, mas figuras divinas ligadas a papéis terrenos. A ligação dos Anunnaki com os Nefilim, os filhos de Deus bíblicos que se acasalaram com humanos, adiciona outra camada. O livro de Enoque, um texto extra-bíblico de cerca de 300 anos antes de Cristo, descreve seres meio divinos, espelhando os mitos dos Anunnaki. Essas histórias estão descrevendo as mesmas entidades sob diferentes nomes? Críticos argumentam que a teoria dos astronautas antigos depende de leituras seletivas. Por exemplo, a palavra suméria para céu, an, é linguística, não literal, como observado em Os Sumérios. As origens celestiais dos Anunnaki provavelmente refletem sua associação com estrelas, não com naves espaciais. Ainda assim, a teoria persiste por causa do conhecimento avançado da Mesopotâmia. O sistema sexagesimal dos Sumérios, ainda usado na contagem de tempo moderna, e suas cartas estelares, detalhadas em Astronomia, Astrologia Planetária Mesopotâmica de David Brown, sugerem uma sofisticação que parece de outro mundo. Como eles sabiam tanto tão cedo?
Para entender os Anunnaki, devemos explorar o contexto histórico da Mesopotâmia. Entre 4.000 e 1.000 anos antes de Cristo, os sumérios construíram os primeiros centros urbanos, como Eridu e Uruk, com zigurates, que se erguiam em direção ao céu. Essas cidades eram centros de inovação, desde a escrita cuneiforme até sistemas de irrigação. Os Anunnaki eram centrais nesse mundo, não como divindades abstratas, mas como patronos de cidades específicas. Enlil, por exemplo, era adorado em Nippur, enquanto Inanna governava o templo Eanna de Uruk. Essa adoração localizada mostra uma religião prática, onde os deuses estavam ligados à vida cotidiana. E se essas divindades fossem mais do que mitos? A lista de reis sumérios de 2.100 anos antes de Cristo afirma que reis como Alulim governaram Eridu por 28.800 anos. Estudiosos, como os citados em textos literários sumérios, argumentam que esses reinados foram exagerados para legitimar dinastias. Por que inflar reinados a tais extremos, a menos que sugerissem uma ascendência divina? A lista também menciona reis antediluvianos, que governaram antes de um grande dilúvio, espelhando mitos de inundação bíblicos e babilônicos. O épico de Gilgamesh descreve a história de um sobrevivente do dilúvio, abençoado pelos Anunnaki, reforçando essa narrativa compartilhada entre culturas. A religião mesopotâmica evoluiu com o tempo. No período babilônico antigo, os Anunnaki tornaram-se cada vez mais figuras do submundo, como visto em A Descida de Inanna ao Submundo. De acordo com a lenda, eles julgam o destino de Inanna, agindo como destinos ou divindades do submundo. Essa mudança reflete prioridades culturais em transformação, de origens celestiais para papéis terrestres e subterrâneos. A introdução dos Igidi, deuses menores que trabalhavam para os Anunnaki, complica ainda mais a hierarquia. No Atra-Hassis, os Igidi se rebelam, levando à criação humana. Uma história que parece uma disputa trabalhista cósmica, despertando curiosidade sobre a política divina. A influência dos Anunnaki se estendeu além da Mesopotâmia. Os Hurritas e Hititas, florescendo por volta de 1.500 anos antes de Cristo, adotaram mitos semelhantes, equiparando deuses mais antigos aos Anunnaki e banindo-os para o submundo. Como histórias semelhantes se espalharam por civilizações antigas, templos mesopotâmicos, como o Exagila dedicado a Marduk, não eram apenas locais religiosos, mas centros políticos e econômicos, abrigando barcas e carruagens para estátuas divinas, como observado em deuses e deusas mesopotâmicas. Essa adoração tangível sugere que os Anunnaki estavam profundamente integrados à sociedade. A ligação dos Anunnaki com o ouro, enfatizada nas teorias de Sitchin, ressoa com mitos de riqueza divina, como a associação de Inanna com lápis lazuli. Por que o ouro era tão central nessas histórias? Evidências arqueológicas, como selos cilíndricos de 2.300 anos antes de Cristo, retratam deuses Anunnaki como Inanna com coroas de chifres, simbolizando divindade, não origens alienígenas. Esses selos mostram uma cultura obcecada por hierarquia divina, não por visitantes extraterrestres. A ligação dos Anunnaki com os Nefilim, explorada no livro de Enoque, sugere um motivo compartilhado de híbridos divino-humanos entre culturas. Poderiam esses mitos refletir uma necessidade humana mais profunda de explicar nossas origens? A ideia de que os sumérios atribuíam seu conhecimento aos Anunnaki, sejam deuses ou alienígenas, destaca a cultura avançada da Mesopotâmia. Seu sistema sexagesimal, detalhado em astrologia planetária mesopotâmica, sustenta a matemática moderna. Como eles desenvolveram tais sistemas há milhares de anos? O debate sobre os Anunnaki reflete uma busca humana mais ampla por significado. Eram deuses, alienígenas ou algo completamente diferente? A falta de evidências de adoração coletiva sugere que eram um conceito flexível, adaptado às necessidades culturais. O que você acha? Os Anunnaki eram deuses, alienígenas ou algo completamente diferente? Poderiam textos antigos conter pistas de conhecimento perdido, ou estamos projetando ideias modernas no passado? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e vamos continuar desvendando esse mistério cósmico juntos. Até a próxima!